Galera, nós vamos começar o Conexão Unipan de hoje falando sobre empreendedorismo. Por isso, nós convidamos quem entende do assunto, o gerente regional do Sebrae, Marcos Geraldo Alves, que também é ex-aluno do Unipan, e vai contar para a gente, né, dicas de como empreender em tempos de crise. Marcos, um prazer tê-lo aqui no Conexão Unipan, mesmo que por videochamada, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Larissa, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar conversando aí com vocês, com essa turma tão especial do Unipan. E felizmente a gente tem aí a transformação digital para poder facilitar o acesso à comunicação nesse momento. Isso aí, ainda bem, né? Nós estamos nos dando super bem aí com esses novos formatos. Eu quero que você conta para a gente, Marcos, tem uma galera aí que perdeu o emprego, né? E que também pode ser que já tenha uma ideia boa na cabeça, mas não tem certeza se é boa o suficiente. Eu quero que você conta para a gente quais são os riscos e se existem riscos, né, de se empreender agora em tempos de crise, abrir uma empresa nesse cenário que a gente está observando aí durante a pandemia. Tá, Larissa, tem alguns os números, na realidade, né? Eles trazem um cenário muito forte. Então, quando a gente pega dos próprios números dos microempreendedores individuais, de maneira geral, no Brasil, o crescimento foi de cerca de 20% desde o início da pandemia. Então, se a gente está falando aí de 600 mil novos microempreendedores individuais que surgiram. Se a gente pega só em Patos de Minas, foram mais ou menos, quando a gente compara entre o mesmo período do ano passado, foram 18% e cerca de 10% nesse momento. A gente já tem aí em Patos 9.600 microempreendedores individuais. Então, acho que o primeiro ponto da sua pergunta é que muitas pessoas foram forçadas a empreender, né? Então, o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, que, afinal de contas, né, todos nós precisamos de uma renda para sobreviver. Acho que o ponto principal é ter um mínimo de calma, né, e de colocar no papel, especialmente, quais são os talentos ou o que a pessoa gosta de fazer e o que ela faz bem. É natural se sentir atraído por algo que está dando muito certo com alguma outra pessoa, ou uma percepção de alguma coisa que viu na TV ou na internet, mas precisa saber se aquilo faz sentido para você. Essa basicamente, a regra básica é saber se você tem a capacidade, o entendimento e o envolvimento com o negócio que você pretende abrir. Bacana. Então, assim, eu, por exemplo, manjo muito de costura, eu manjo muito do ramo de alimentos, né? Então, eu tenho uma ideia. Mas como que eu vou fazer para validar essa ideia? Principalmente tendo em vista que tem tanta gente, né, empreendendo ao mesmo tempo. Como que eu vou saber se ela é viável, que vai compensar, trazer um retorno financeiro para mim? Tá, a gente tem hoje, inclusive assim, o próprio Sebrae tem muitas capacitações, o Bootcamp digital é uma delas, e dentro dele, aí assim, claro, fica o convite, né, para que o pessoal possa conhecer essa capacitação, mas existe uma ferramenta chamada Canvas, que é facilmente encontrada na internet, que você consegue de maneira simplificada ter o olhar para informações que são importantes. Você cita, por exemplo, uma oportunidade de negócio. Ah, você sabe costurar bem, ou você é muito boa em fazer comida, todo mundo te elogia por conta disso, e aquilo pode ser né, é uma oportunidade. É preciso entender o que vem depois disso. Ok, sei cozinhar. Quais são os concorrentes? Né? E isso é fácil, assim, quem são os concorrentes desse meu ramo de atuação? Eu tenho fornecedor? Que tipo de produto eu posso desenvolver? Um trabalho, acho que assim, para empreender, quanto mais você consegue segmentar e especializar num determinado ramo, diminui seus riscos. Então, se você faz marmitas quentinhas, é algo muito amplo e muito generalizado. Mas se você tem um conhecimento específico sobre comida fitness, será que de repente não, vou fazer aqui uma marmita fitness porque eu consigo segmentar e é algo do meu ramo de especialização? Potencialmente, quando você segmenta, a sua presença digital se torna muito mais fácil. E em tempos de pandemia, ficou muito claro isso, que presença digital não é diferencial. A presença digital ela é uma obrigação, você precisa marcar muito bem esse território nas mídias sociais, e se você atrela
essa segmentação, essa especialização, mostrar que você tem autoridade naquele produto que você está comercializando, diminui muito os riscos que estão vinculados ali àquele negócio. Bacana, Marcos. E acaba que no Canvas a pessoa ela vai pensar no público-alvo, nos parceiros, né? Tem uma série de colunas lá para você preencher. Agora eu quero que você conta para a gente. Então, a pessoa ela já tem o Canvas planejado, ela já conseguiu preencher, visualizar. Como que ela vai saber que está bom o suficiente? E outra coisa, nesse cenário, qual que é a importância dela delimitar missão, visão, valores? Como que ela vai pensar nisso? Tá, Larissa, para a primeira pergunta, tem que testar e tem que testar rápido. É fazer protótipo mesmo. Então, o exemplo aí que a gente faz, por exemplo, da marmita ou né, da comidinha fitness, ou mesmo do trabalho de costura, é com os parentes e com os amigos apresentar aquilo, chamar para testar, mostrar e ver o que as pessoas assim. E aí, claro, o empreendedor, antes de mais nada, ele tem que estar preparado para a crítica, né? Então, ele está ali validando o seu protótipo, validando o seu produto. Isso, se você consegue testar rápido e você não tem problema de assim, opa, peraí, minha embalagem tem que ser pequena, se está muito grande aqui, está sobrando comida, não, a embalagem, de repente faltou comida ou sobrou. Então, isso precisa ficar claro para aí você, rapidamente, você partir para o seu negócio. Testar rápido, falhar rápido se tiver que falhar, para você ter um negócio mais concreto para poder apresentar. Sobre essas questões assim de missão, a visão, principalmente essa, né, ao longo prazo, eu acho que o mais importante é trabalhar com propósito. Qual que é o sentido do negócio, né? Porque, assim, e aí é engraçado porque sentido é um pouco da narrativa de vida que a gente tem, e propósito é o alvo que eu quero atingir, no momento que as coisas mudam muito rápido. Então, assim, a missão, a visão, elas são importantes, mas acho que algo que esse cenário trouxe para a gente é que a verdade de ontem talvez não seja a verdade de amanhã. Os cenários mudam muito rápido, a gente tem a situação dos próprios decretos municipais, que eles acabam respondendo conforme cenários, né, da evolução ou não da doença. Então, se você tem um propósito do que eu quero fazer, eu quero alimentar as pessoas com saúde, independente das limitações que existem nesse momento, fica mais fácil para poder ter agilidade. O que não impede, claro, que principalmente esse momento seja uma bela incubação de um projeto, de um produto que depois possa sim ter uma visão de longo prazo para poder se estabelecer e que possa crescer num cenário mais favorável. Perfeito. E Marcos, agora chegando aqui mais para o fim da nossa entrevista, eu queria que você falasse, você falou muito a respeito aí da transformação, né, do nosso cenário, muita gente migrou aí para o digital. Quem quer empreender nesse cenário aí, pensando no marketing digital ou no mundo digital, que seja, qual seja a área, quais dicas que você dá? E quem também já tem um negócio, né, mas quer migrar para o digital, o que a pessoa tem que pensar? Tá, ô Larissa, a primeira coisa que assim, é interessante, né? Porque a gente, enquanto pessoa física, a gente é muito digital. Todo mundo está no Instagram, todo mundo sabe usar super bem o WhatsApp. E nas empresas, principalmente nas empresas que já existiam, não necessariamente. Na realidade, as empresas até elas tinham um posicionamento mais analógico. Tanto é que todas as pesquisas demonstram que as empresas que já tinham um posicionamento digital estruturado, os índices de endividamento são menores, os níveis de faturamento são maiores. Então, assim, acho que a primeira coisa, a reflexão é que isso precisa ser feito de uma maneira séria e profissionalizada. Presença digital não é colocar foto no Instagram, não é só isso. Então, existe, na realidade, hoje, felizmente, a gente tem uma infinidade de ferramentas, as próprias redes sociais, elas permitem, com baixo custo, o impulsionamento conforme público segmentado. Vão lá pegar o exemplo que a gente deu da nossa marmita fitness, né? A gente tem um público-alvo, você consegue direcionar para uma faixa etária, para uma região específica, para um bairro, para cidade, para mais cidades. A gente consegue direcionar conforme
formação. Então, o que a gente precisa entender? Ah, poxa vida, me falaram que era para ter posicionamento digital, fui para o Instagram, mas estou aqui com 10 curtidas. Porque não é simplesmente colocar foto lá, publicar foto. E aí, para isso, o próprio Sebrae, na sua página, no sebrae.mg, tem diversas dicas e capacitações sobre isso, e nos nossos pontos de atendimento, a gente tem as orientações e, claro, a gente, né, sempre vem realizando capacitações específicas conforme a demanda e que a gente pode estruturar. O fundamental é saber, presença digital não é simplesmente abrir uma conta, na realidade ela precisa de uma gestão séria, profissionalizada, que requer trabalho, mas não é nada de outro mundo. O que precisa, de fato, é fazer isso de uma maneira bem feita e não é simplesmente chamar ali o sobrinho de 11 anos para poder criar a conta no Instagram e botar 5 fotos lá. Acho que esse é o ponto básico da presença digital. Tá certo, Marcos. Tem que, né, ser bem estruturado e sempre pensando aí no seu propósito. Eu adorei suas dicas, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por aceitar aí o convite e estar aqui com a gente. Larissa, eu que agradeço, eu desejo muito sucesso a todos os empreendedores e a quem está precisando empreender nesse momento. A quem aí, assim, a gente, né, coloca dessa maneira, mas tem muita gente que avançou muito, acabou recebendo um belo empurrão nesse cenário, conseguiu crescer, conseguiu ver uma oportunidade nesse momento. E, enfim, o que a gente espera é que todos possam, da melhor maneira possível, atravessar esse momento. E o Sebrae estará sempre à disposição. E obrigado pela nossa parceria. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Olha, espero que vocês tenham anotado as dicas. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem também procurar o Sebrae. Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho, porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.